Nestes 45 anos dedicados ao autismo, tanto sob o aspecto clínico, aspecto terapêutico, assim como sob o aspecto científico, buscando ainda descobrir, desvelar uma série de pequenos fenômenos que fazem um conjunto do autismo, nós já experimentamos e continuamos experimentando uma série de procedimentos na busca da melhora, do avanço, do desenvolvimento, da amenização de sintomas dentro do transtorno do espectro autista. Posso até dizer, espero que não seja de forma irônica, mas na realidade já vi de tudo, de tudo. E o que significa isto? Porque até hoje nós não conseguimos descrever tecnicamente, cientificamente e finalmente o que é o autismo. Tanto é que até hoje nós não temos nenhum procedimento único que vai, vamos dizer assim, finalmente, não só descrever, mas como numa conduta resolver o problema ou os problemas no autismo. Claro, mais difícil ainda é falar sobre cura. Como é que nós vamos curar se nem ainda a etiologia, ou seja, a origem do autismo, nós ainda não conseguimos determinar. Ainda que haja hoje, em 2020, evidências claras de se tratar de um transtorno neurobiológico, como eu já expliquei em alguns outros podcasts, outras publicações minhas. Mas essas evidências ainda não são definitivas. E todos que acompanham e todos aqueles que entendem que a maior segurança que nós sabemos no mundo de hoje são descrições, propostas, orientações e condutas advindas da ciência. Porque ciência não tem partido, ciência não tem religião, ciência não tem desejos e subjetividades, mesmo quando a ciência procura desvelar e descrever eventos subjetivos dos humanos. Tanto é que a gente percebe aí, o mundo de hoje brasileiro, continua assistindo no dia a dia indivíduos que opinam sobre, por exemplo, a pandemia e tudo que vem de opiniões. Podemos respeitar as opiniões, por que não? Mas, até agora, o que mais tem ajudado, o que tem mais auxiliado na conduta, no sentido de combater a pandemia, são condutas advindas de preceitos técnicos científicos. É só comparar países do mundo. Há aqueles países que seguem com mais disciplina, com mais organização, e aqueles que são mais fiéis às orientações e condutas de cientistas são aqueles que têm melhores resultados na preservação da vida de humanos. Todos acompanham que, por exemplo, os dois países mais desorganizados e mais indisciplinados, cujos seus coordenadores, os seus líderes políticos seguem tendências mais subjetivas, de acordo com o que dá na cabeça, são os países com maior número na proporção de habitantes nessa tragédia que estamos vivendo. Os norte-americanos e brasileiros são os grandes exemplos do mundo.
mau exemplos no mundo. Tanto é que nós temos um indivíduo que nem auxiliar de enfermeiro e faz campanha por um determinado medicamento. Então, o mundo hoje está muito claro. Aquelas pessoas que prezam mais pela vida, que prezam mais pela ciência, são aqueles que aumentam as suas chances no combate, por exemplo, ao autismo, nosso tema, e a qualquer outro tipo de problemas do humano. O que quer dizer isto? Como o autismo, então, não está totalmente descrito, ainda há uma série de incógnitas, eventos que a gente consegue explicar como é que eles se dão, mas não conseguimos explicar o porquê se dão desta forma. Estou falando aqui de excessos comportamentais, sofrimento, dificuldades no desenvolvimento. E por causa disto, até hoje o mundo oferece uma série de propostas de condutas para o enfrentamento, os desafios quando se trata do autismo. As estereotipias, os sintomas cardeais do encapsulamento, insônias, seletividade alimentar e por aí adiante. Quando nós, então, hoje no mundo ainda falamos sobre uma série de procedimentos diversos, significa claramente que a ciência ainda não avançou tanto quanto nós gostaríamos que avançasse, mesmo que haja determinados indícios já mais evidentes, mas não há ainda comprovação. Então, eu sou ainda daquela década, estou dizendo da década de 70, da década de 80, em que se tratava, e o Brasil, em grande maioria, se tratava o autismo através da mãe e do pai. Por quê? Porque se concebia, e desafortunadamente ainda tem gente até hoje que ainda defende esta forma de ver o autismo, de que o autismo estaria ligado literalmente na mamãe. Aquela mamãe refrigeradora, mamãe geladeira, mamãe que abandonou o filho, mamãe que não conseguiu desenvolver um vínculo com seu filho, e por isto, este filho, para a sua autodefesa e para a sua sobrevivência, ele se encapsula na busca de proteção. Isso nós falávamos na década de 60, 70. Hoje, evidentemente, é um pequeno grupo ainda que defende tal conduta, a tal da busca da culpa. No entanto, durante todo este tempo, ainda de confusões de propostas, eu vou voltar a mais uma tão logo eu cheguei no Brasil. Nós, em vários congressos brasileiros sobre o autismo, já na década de 90, tínhamos profissionais que defendiam que a melhor forma de trabalhar com a pessoa com autismo é desenvolver nele um convívio com alguns tipos de animais, principalmente animais de estimação, gatos, cachorros e alguns outros. Que isto poderia melhorar muito vamos dizer assim, o desenvolvimento do desencapsulamento do autismo. E temos desde musicoterapia, ecoterapia e vários procedimentos dentro da psicopedagogia, da psicologia, da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, etc. Nestes últimos 20, 30 anos, vem-se cada vez mais se fortalecendo pelos experimentos, por descrições de cientistas, por observações comportamentais no dia a dia, isto no mundo todo, não só no Brasil, na Alemanha, na Suécia, seja o que for, nos Estados Unidos, no Canadá, etc. Mas cada vez mais se fortalece a ideia
da modificação do comportamento. Então, quem estuda, quem conhece o funcionamento, ou está estudando sobre o funcionamento do comportamento humano, como é que o humano funciona, reage aos eventos internos e externos dentro de uma cadeia comportamental, um estímulo, ou uma resposta a esse estímulo, e a consequência desta resposta, o ABC, tem indícios e claros e hoje definidos, há evidências através de fatos, de números, que este procedimento, que nós chamamos aqui no Brasil, análise aplicada do comportamento, ou análise do comportamento aplicado, ABA, parecem ter sim um resultado estatisticamente, numericamente, bem mais evidente. E como é que a gente mede esta evidência? Como é que nós podemos determinar? Ninguém primeiramente acha nada. Eu acho que o menino melhorou. Não acho não. De repente a senhora quem aprendeu a conviver com aquele problema e para a senhora aquele problema é ainda um problema, mas não tão grave porque a senhora já se acostumou com ele. Então a gente não acha nada, a gente mede intensidade, a gente mede frequência. A gente experimenta colocar o indivíduo numa determinada situação e observar como é que ele reage. Depois a gente coloca numa outra situação e observa como ele reage. E aí a gente vai começar a perceber que o ambiente determina para mais ou para menos as evidências do autismo. É muito claro isso quando nós trabalhamos com folha de registro, quando nós fazemos observações de comportamento cursivas, depois a gente vai para sistemáticas, e aí de repente a gente percebe interessante, de tal horário a tal horário, esse menino, esta menina produz menos excessos comportamentais de formas tal, tal e tal, do que, por exemplo, quando ele está numa outra situação, mesmo que ele apresente aqueles excessos comportamentais, mas eles podem ser menos intensivos ou mais intensivos. Portanto, os cientistas trabalham com fatos, com números e evidências. Porque enquanto a gente ainda estiver no mundo das elucubrações subjetivas, ainda que essas elucubrações trazem sim determinados desenvolvimento de hipóteses para trabalharmos com elas depois na busca se elas se verificam ou não, sejam importantes, mas não dá para trabalhar somente com nós achamos que. Vocês imaginam aí, por exemplo, na vida real como é que funciona. Nós não tínhamos aí grupos de indivíduos que determinavam tais e tais evidências, e aí eles vão para as TVs e dizem, olha, nós temos evidências, está claro definido, mas não temos ainda as provas. Caramba, não se trabalha com humanos assim. Até para dizer, olha, tudo indica que, mas não podemos fazer afirmativas. E no mundo da ciência, no mundo do autismo, não é diferente. Mesmo trabalhando com essas evidências, então a gente tem, por exemplo, hoje, uma série de procedimentos que, inclusive, os norte-americanos adoram isso, né? Dar um nome para vender. Então, há de tudo. Eu, num podcast, até no mundo da farmacologia, eu já dei alguns exemplos que houve a era da fenfluamina, depois houve a era, por exemplo, da erva de São João, que foi a mais recente, há agora uma nova era do canabidiol, que significa que não é, tá tudo errado. Não é o certo e errado. Mas significa que, olha, nós conhecemos, eu conheço casos de pessoas com autismo grave que com o uso de canabidiol, por exemplo, parecem apresentar uma reação positiva no sentido de amenização do problema. Mas temos uma outra quantidade, inclusive maior, de sujeitos que não estão reagindo.
Então nós temos muito que ter cuidado, tratar com o humano exige de nós, todos nós, familiares, nós clínicos, nós da educação, cuidado nas observações, cuidado no, eu sinto que, eu acho que, não ache nada. Procure ser mais assertivo, mais pontual, para que a gente não tenha ótimas intenções e acabamos depois por prejudicar uma outra pessoa. Então, mesmo todo o cuidado sendo pouco, nós ainda cometemos os nossos equívocos. E aí, no mundo moderno, nós temos aí vários procedimentos. Nós temos o TEACH. Mas o que é o TEACH? Olha, um processo psicoeducacional. Mas olha, esse procedimento TEACH advém do fundamento sobre o comportamento humano, análise do comportamento humano. Eles não são analítico-comportamentais, mas o fundamento nascerá dali. Aí vem Denver, aí vem Sunrise, aí vem Floor Time, etc, etc, etc. São uma série de procedimentos, mas quem estuda estes modelos norte-americanos vai perceber, aqueles que estudam, que eles precedem do comportamentalismo, ou seja, do behaviorismo, mas de uma forma variada. Portanto, não original. E eu defendo, pelas evidências, pelos fatos, pelos números, e o procedimento que me dá mais segurança, e na mesuração, quando eu vou medir frequência e intensidade de excessos comportamentais ou uma habilidade funcional, uma habilidade social que uma pessoa com autismo ainda não adquiriu, e usando da análise aplicada do comportamento, há fortes indícios, clareza e evidências numéricas, etc., de que seria o procedimento quem mais tem atingido esses objetivos, se não de eliminação de um certo excesso comportamental, se não da instalação de uma habilidade como o controle dos esfíncteres, como instalação de um sono regular, como instalação de determinados sabores e o indivíduo não ser tão seletivo na sua alimentação. Então, a análise do comportamento, ela tem demonstrado maiores evidências. Inclusive, é importante que eu também declare isto, que, por favor, mesmo os 45 anos de minha experiência, eu não sou dono de verdade. Eu hoje estou numa posição que eu sei o que eu sei e sei também o que eu não sei, através de muitos experimentos. Portanto, eu não tenho a verdade absoluta comigo. Na verdade, nem a grande verdade, eu tenho parte dela. E, por esta parte, me dá essa certa segurança, eu defendo isto publicamente. Mas a minha defesa não é religiosa, não é uma defesa de cura, senão a defesa da busca incansável para amenizar sofrimento, diminuir sofrimento. Posso dizer, até em vários sintomas, para vários casos, eliminação de excessos comportamentais. Mas não tem cura. Autismo não tem cura. Você consegue fazer com que o indivíduo que não tinha nenhum controle dos esfíncteres, portanto usava fralda, e através dos procedimentos behavioristas, você faz com que ele adquira o controle dos esfíncteres. Ou indivíduo que, por exemplo, não desenvolveu a boa mastigação e a boa deglutição, e através de treinamentos analítico-comportamentais, dos procedimentos behavioristas, você faz com que ele possa adquirir, não com todos os casos, mas numa parte significativa. Portanto, os procedimentos analítico-comportamentais, eu vou traduzir todos no behaviorismo. Parece até hoje claras evidências que são aqueles, então, que trazem mais resultados. E por último, é bom também lembrar,
e eu quero declarar isto publicamente, que eu pertenço ao grupo dos pesquisadores e dos cientistas que trabalham nesse mundo do autismo. E eu permaneço ainda, vamos dizer assim, numa trajetória em que está sedimentada, que é o diagnóstico, o manual de diagnóstico do DSM-4, TM-TR, a última versão antes do DSM-5, porque ainda o DSM-4 TM-TR, ele me dá mais clareza no diagnóstico diferencial do que é realmente um autismo. O que é um autismo de alto funcionamento? O que é um Asperger? O que é um transtorno de Rett? E outros transtornos correlatos, porque tem me dado ainda mais segurança quando eu sigo estes procedimentos. Isto não quer dizer, isto responde a tudo. Não. Eu mencionei isso agora para voltar lá, por exemplo, no PECS, que na verdade é um procedimento para auxiliar meninos e meninas, pessoas com autismo, na comunicação. E a gente usando então a troca de figuras, usando figuras quando ele não fala. E é bom lembrar que ainda no DSM-4, TM-TR, a última versão antes do DSM-5, é bom lembrar que quem segue, por exemplo, este caminho, esta orientação, sabe que no mundo do autismo, a maioria das pessoas com autismo não vão falar. Não vão desenvolver a comunicação oral. Até porque a maioria das pessoas com autismo tem comorbidades, retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. Um quadro, principalmente quanto mais invasivo for o autismo, portanto, para mais de moderado para severo, e os severos, então eles não vão desenvolver a comunicação oral. Então é quando nós entramos com procedimentos que vêm da análise do comportamento, que vêm do behaviorismo, vamos dizer assim, mais abrangente, que vem do behaviorismo. Ali nós vamos treinar o indivíduo com autismo a conseguir pelo menos demonstrar, se comunicar via figuras. Então, de repente, você mostra uma figura para ele que tem a pia, a escova de dente, a pasta de dente, a torneira, coisas assim. Mostre e, por exemplo, fale. Escovar os dentes. Faz isso hoje, faz isso amanhã, faz isso depois da manhã, faz isso a semana que vem, faz isso o mês que vem. Quanto mais, então, nós treinarmos os indivíduos, vai chegar um momento que na sua sala, por exemplo, de sala de aula, em casa também, tem lá um quadro com as bolsinhas e várias figuras. Mostra a figura para a pessoa com autismo, explica o procedimento, faz o procedimento, a gente vai fazendo um condicionamento operante, chega um determinado momento em que o indivíduo já é capaz de mostrar uma figura, mesmo ele não falando oralmente, mas com a figura ele comunica, por exemplo, o que ele quer. Normalmente é indicado usar o PECS a partir do momento que os fonoaudiólogas e fonoaudiólogos sabem disso, são eles os especialistas nesta área, que sabem que até por volta de 5, 6 anos ainda há possibilidade de desenvolver a comunicação oral no indivíduo. Mas tem alguns que são tão acometidos no autismo que eu proporia já com 4, 5 anos, no mais tardar, começar com o uso do PECS. Essa comunicação por figura, já treinar um indivíduo a se comunicar. Mas quem pode avaliar isso com muito mais propriedade são os especialistas na área da comunicação oral, principalmente quando eles dominam a ciência do comportamento, quando estudaram, fizeram uma pós-graduação ou fizeram cursos de capacitação, treinamento de pessoal na área do behaviorismo. Então, quando a gente associa estes dois elementos, né, o conhecimento da fonoaudiologia e o conhecimento do behaviorismo, nós aumentamos a nossa performance, nós aumentamos as nossas chances de melhorar uma forma
da criança com autismo, da pessoa com autismo na sua comunicação. Para finalizar, reforçando ainda este ponto, é só dizer que eu vou me lembrar muito bem em 1988, 89, quando aconteceu o primeiro Congresso Nacional sobre o Autismo em Brasília. Eu era recém-chegado da Alemanha, meu primeiro emprego foi na Federal da Bahia. Lá eu saí da Alemanha, deixei o departamento de psiquiatria, onde eu era professor assistente, e meu primeiro emprego foi na Federal da Bahia, professor titular, dedicação exclusiva, recém-doutor convidado. E aí aconteceu esse congresso e recebi um convite, depois que o congresso já estava todo arrumado, com os participantes, os convidados, etc., aí souberam de mim lá na Bahia e me fizeram um convite, tanto é que eu fui lá fazer 3 coisinhas. Eu ministrei um mini curso dentro do congresso e fiz 2 conferências. E naquela época, declaradamente comportamentalista, eu fui o único. Todos os outros conferencistas, eu vou dizer o único, fica chato dizer isso, até porque eu não sou nada, né? Eu tento fazer as coisas da melhor maneira possível. Mas assim, declaradamente, como cientista, eu era o único analista do comportamento. 1988, 89, não é? E tinham lá 1.200 participantes, 1.200 participantes inscritos. E claro, eu era um ET nessa época. E quando comparamos, por exemplo, os últimos eventos no Brasil, de todas as áreas, sejam das associações de pais, sejam das universidades, dos laboratórios, dos pesquisadores e de organizações não governamentais, ONGs, etc., hoje esse mundo brasileiro compreendeu sim. Isso não significa, então, é análise do comportamento e nada mais. Não há ainda, como eu disse no início desta minha apresentação, não há ainda definitivamente a explicação concreta sobre o autismo. Portanto, as outras alternativas ainda são válidas enquanto não há uma confirmação. Nós só temos que ter o cuidado, principalmente os usuários dos serviços, seja da área clínica, seja lá da área clínica ou seja da área da educação, os usuários dos serviços, os pais e as próprias pessoas com autismo. Cuidem um pouquinho melhor quando vocês procurarem um profissional para ajudar vocês. Fique atento nos discursos, nas apresentações, e quais são as evidências. Leia um pouco, talvez isso possa ajudar vocês, pais e todos os usuários, a procurarem profissionais, tanto da área da saúde quanto da educação, melhores qualificados, com uma posição mais tecnicamente, cientificamente elaborada. Essa é uma reflexão que eu quis fazer, salvo o melhor juízo. Portanto, não faço afirmativas contundentes de que é assim. Senão, estou usando somente da minha experiência, do que eu já vivi no mundo de hoje, e busco para mim uma segurança, uma clareza, na busca incansável de ser bom naquilo que eu faço. Procurar ser bom naquilo que eu faço. E procurar ser bom naquilo que eu faço é atender com eficácia ao público, às pessoas acometidas do transtorno do espectro autista.